ITCMD. É amigo, inimigo? Imposto sobre transmissão, causa mortes e de doação. Esse é um imposto que já existe no Brasil, né? É um imposto bem esquisito, na verdade, é quando você faz uma doação ou após a morte ali de um ente querido. E agora ele vai ser adicionado na reforma tributária, ele vai ser adicionado também em previdência privada. Olha que boa notícia para começar a nossa quarta-feira. Além disso, também temos outras notícias como ele mesmo, Emmanuel Macron, agora fazendo uma aliança com a direita. Olha que engraçado. Há um mês atrás a gente já estava comentando o quanto que o Macron fechou o parlamento com o avanço da direita na França, e agora, como a direita ficou em terceiro, Emmanuel Macron em segundo, vamos se juntar para ir contra a esquerda que está em primeiro. Olha que maravilha, né? É amigo ou inimigo? É amigo ou inimigo? Também temos notícias dele hoje. A gente tava com saudade. Saudade. Sendo sincero, tava com saudade dele. Nosso pequeno 1,34 m de puro liberalismo econômico. Já Javier Milei tem um pacotão de mudanças na Argentina que a gente vai comentar hoje. E a Argentina afeta totalmente o Brasil aqui. É o nosso maior parceiro comercial da América do Sul. E outras notícias também aqui no seu Soco Matinal, que é o seu programa onde tem tudo compiladinho para você começar o dia sabendo tudo sobre macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro e conseguindo conversar com seus amigos e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado aqui, Matheus Malheiros. Bom dia, pessoal. Sou o Matheus, consultor da OVP Capital. E ele, Guilherme. Bom dia, time. Vila! Tá bom. Para começar, eu queria que abrisse a câmera grande aqui. Eu saio de casa, eu me arrumo, é de manhã, é uma quarta-feira, eu penso, pô, hoje eu vou elegante. E aí quando eu vejo, o Matheus tá igual a mim. Exatamente igual a mim. E aí eu começo a repensar se eu realmente tô elegante agora. Quero levantar um ponto que ontem eu vim, eu mudei a calça. Só eu tô com a mesma cor de camisa, mesmo sapato, mesma meia. Quem tá me imitando é o Edson, só deixar isso bem claro. Eu me achava elegante, já tô começando a repensar. Imitou até o meu cabelo, se você for reparar. Então eu não tô elegante. Comenta aí, quem tá imitando quem? É amigo ou inimigo? Então vamos lá, começando um programa de tradição, a gente já começa com os índices. E hoje é ele mesmo, de novo, Matheus Malheiros, segue com os índices. Então vamos lá, falar os índices em 14 segundos. Os Estados Unidos estão subindo aí, depois de algumas falas do Powell sobre os cortes de juros, né, ali no Senado. Dados ali, bolsas da Ásia fecharam sem direção única, né? O Japão ali seguiu batendo recorde, a China caiu após dados locais de inflação. Europa também segue aí positiva, né, com expectativa de corte de juros ali por parte do Fed. Nas commodities, o petróleo subiu, né, depois de um relatório de estoques dos Estados Unidos demonstrar que está abaixo do esperado, então acabou indicando aí uma demanda estável. E o minério caiu depois de uma demanda fraca na China, né, ali o minério de ferro. E o Bitcoin está subindo 1,41%, quase voltando aí para os $60 mil. Indo para as notícias internacionais agora, a gente começa com a Argentina. Javier Milei aprova um pacotão de mudanças ali, reforma trabalhista e várias coisas, né, Guilherme? Exatamente, ele aprovou aí na segunda-feira o Pacto de Maio, então ele está buscando desregulamentar e modernizar a economia da Argentina. E ele teve um apoio aí de 18 dos 23 governadores, porém ele não teve ali o respaldo do judiciário e nem dos sindicatos. Então ele trouxe essa implementação e o que a gente tem dentro desse Pacto de Maio? Então os pontos principais são inviolabilidade da propriedade privada. Então ele quer respaldar a propriedade privada do argentino. Equilíbrio fiscal inegociável, redução dos gastos públicos para 25% do PIB, educação moderna e sem evasão escolar, reforma tributária simplificada, então ele quer trazer uma simplificação para esses tributos que existem na Argentina hoje, rediscussão da coparticipação federal dos impostos, exploração de recursos naturais, reforma trabalhista para promover o trabalho formal, então ele está buscando também essa regulamentação, reforma da previdência sustentável e abertura ao comércio internacional. Então, mais uma vez, a gente viu o Javier Milei buscando uma regulamentação para desregulamentar. Exato, ele quer melhorar tirando aquilo que está ruim. Mas para quê? Interessante, né? E agora a gente vai para ele, Emmanuel Macron, né? Olha que interessante, fazer uma conta aqui com vocês, né? Na eleição do parlamento francês, a gente teve 3 grandes partidos: o centro, a esquerda e a direita. Emmanuel Macron, ele é de centro, né? E no início, no primeiro turno, a direita veio muito forte. Algumas pessoas diziam até que ia conseguir a maioria absoluta. E quando a gente pensa nessa maioria, gera uma governabilidade. Por quê? Se um partido ou um lado ali não tiver uma maioria, fica impossível governar.
e aí precisa fazer alianças toda hora para conseguir aprovar qualquer coisa e faz com que o governo fique muito estagnado nesse modelo parlamentarista. Então, como o Emmanuel Macron ele é de centro, né, o partido dele é de centro, e a gente tem ali a esquerda e a direita, a gente teve ali a esquerda e o centro se unindo no segundo turno para conseguir pelo menos barrar o avanço da direita. Ok? Conseguiram. Só que conseguiram de forma que a esquerda ficou com a maior bancada com 182 assentos no parlamento. Emmanuel Macron, que é o partido de centro, né, ficou com 168, de 182 para a esquerda, 168 para o centro e somente 143 para a direita. Então, assim, foi uma mudança, literalmente o primeiro colocado foi para terceiro e a esquerda ficou em primeiro e o Emmanuel Macron aqui no meio, né, bem didático, conseguiram entender. Só que agora, como a esquerda ficou mais forte, né, dentro do parlamento, Emmanuel Macron olhou para trás e está buscando se unir com a direita para gerar uma maior coesão e tentar ter governabilidade junto com o partido que inicialmente ele tentou fechar o parlamento para barrar o avanço. Interessante, né? Como que muda tão rápido. Pois é tudo um jogo de interesse. Então, hoje não tem nenhum partido que tenha uma maioria absoluta lá na Câmara Francesa. E normalmente o primeiro-ministro é indicado pela maioria absoluta, é o que acaba acontecendo, né? Só que nenhum desses grupos tem força para indicar um primeiro-ministro. Então o partido ali de centro ele teria duas opções. Ou junta ali com a esquerda, e como a esquerda é maior, possivelmente ia ser um primeiro-ministro de esquerda. Ou junta com a direita, e como a direita é menor, provavelmente vai ser um primeiro-ministro de centro. Então no fim acaba sendo um jogo de interesse, né? Pro Manu, né, pros mais chegados continuar ali com poder na França. Cara, muito bom estrategista político, né? Muito boa estratégia. Se juntou com a esquerda pra derrotar a direita e depois que a direita tava fraca, se juntou com a direita. Pra derrotar a esquerda. Pra derrotar a esquerda que ficou muito forte. Permanece no poder e coloca o primeiro-ministro alinhado com ele. Exato, e faz amizade com todos os lados. Caramba. E sabendo que a esquerda nunca vai fechar uma aliança com a direita. Exato. Cara, é o centrão, gênio, né? É isso, é o centrão. Não é só lá na França, não. É o Você vê, né? Até uma conta recalculando rota. Parabéns aí, Emmanuel Macron. Se você estiver assistindo o programa aí, saiba que a gente tá dando os parabéns aí pra você. Pode comentar aqui junto com o pessoal que comenta todo dia. Se quiser vir tomar um café, mas marca antes, com a gente, marca tá antes convidado. Porque não vem de pronto não. Marca antes aqui porque aqui e se vier traz um perfuminho, né? Vai bem. E também tem outro ponto. Ele recusou a renúncia do primeiro-ministro atual. Disse que ia renunciar, chegou pro Manu, falou: você não vai não, espera aí passar as Olimpíadas, né, pra não gerar instabilidade. Não vai renunciar ninguém. Não vai renunciar ninguém. Indo pro mercado nacional, a gente tem o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, que apresentou um projeto de lei para pagamento de dívida dos estados com a União. Esse projeto de lei facilita, né, a quitação de dívidas que os estados da União Federativa, da unidades federativas, que são os estados, consigam quitar as suas dívidas com a União, que é o Brasil mesmo. Pois é, exatamente. Então, os estados, né, são deficitários também e acabam contraindo parte dessa dívida aí junto com a União. E daí, claro, né, o governo aí buscando formas de arrecadar, que é facilitar a quitação dessas dívidas. Isso aí o Pacheco acabou apresentando uma proposta, né? Dentro disso aí vai ter o quê? Vai ter ali entrega de ativos, por exemplo, como participação em empresas. Então volta até naquele caso da Copasa e da CEMIG que a gente estava falando, né? Antes era algo restrito, só ali em Minas que fizeram essa proposta, que tem uma dívida muito alta e agora querem levar, né, isso aí para outros estados. E daí, como uma contrapartida, né, por ceder os ativos, eles vão abater parte aí da taxa da dívida, que hoje é IPCA mais 4, ou seja, a inflação mais 4% ao ano. Eles querem cortar o 4 e deixar só ser corrigido pela inflação. E daí, além disso, o PL vai definir que essa economia que os estados vão ter deixando de pagar a dívida tem que ser investida em educação, qualificação técnica, infraestrutura e segurança pública. Está aqui compilando, né, os principais pontos do projeto, são eles: congelamento do valor principal da dívida atual, abatimento dos 4% de juros por meio da federalização de bens, criação de um fundo com parte dos juros para beneficiar todos os estados, parcelamento das dívidas em até 30 anos, e os estados vão poder entregar, além de participações acionárias, por exemplo, né, créditos judiciais, recebíveis, débitos de contribuintes, né, inscritos na dívida ativa, e a participação acionária nas empresas que a gente já tinha comentado, né, fazem parte aí dessa proposta enviada pelo Pacheco.
A gente também teve esse projeto de lei complementar, né, que coloca também o ITCMD, né, esse imposto que já é conhecido e que já é esquisito demais ter aqui no Brasil, também em previdências privadas, né? E aí, Guilherme? Exatamente. Então, um grupo de trabalho que estava ali responsável por fazer as regulamentações da reforma tributária apresentou o segundo relatório desse projeto de lei complementar, que é o 108 de 2014, e ele revisa o ITCMD para que ele passe a incidir também dentro dos planos de previdência privada. Então, para você que tinha um plano de previdência privada, para fazer alguma estratégia ali fiscal, conseguir uma dedução do imposto de renda no final do ano, você vai ter que pagar agora o ITCMD desse imposto, desse ativo. E o que acontece? Ele já estipulou, o projeto, esse relatório estipulou o teto máximo da alíquota, que vai ser de 8%, e ele jogou para os estados agora também, que os grandes patrimônios eles vão ser tributados já na alíquota máxima. E aqui é um principal problema que a gente identificou, que esse relatório deixou a cargo dos estados decidirem qual que é esse patrimônio, esse grande patrimônio. Então a gente já teve aí um projeto de lei também, uma lei que saiu recentemente, que trouxe uma progressividade para esse TCMD, também dentro dessa estrutura de que quanto maior for o patrimônio, maior é a alíquota que ele vai pagar. Só que esse relatório ele trouxe e deixou a cargo dos estados que eles decidam sobre esse grande patrimônio. E isso pode ser um problema, porque às vezes esse grande patrimônio ele pode não ser um grande patrimônio de fato. Então é necessário ter alguma regulamentação mais aprofundada e melhor estruturada para definir esse grande patrimônio. E outro ponto é que esse TCMD ele vai ser recolhido pelas entidades de previdência complementar privada. Então as próprias entidades que você faz o plano, eles vão ser obrigados a fazer esse recolhimento desse ITCMD. E essa alíquota ela vai ser calculada com base no valor do patrimônio que vai ser transmitido. Então quando você coloca um plano de previdência, você destina o beneficiário e é feita essa transmissão. No momento da transmissão, esse valor vai ser a base de cálculo desse imposto. Depois ele vai ser deduzido com os outros bens ali que a pessoa vai ter transferido no caso da morte. E para você que tem VGBL com mais de 5 anos, pode ficar tranquilo que você não vai ter incidência do ITCMD dentro do seu plano. Indo agora antes de entrar no quadro das notícias não tão irrelevantes, a gente vai fazer esse novo quadro, que já nem é tão novo assim, que é ler os principais comentários que a gente gostou ali do vídeo anterior. E eu vou separar um aqui, que é uma pergunta de supetão para vocês dois. O @ADMRodolfo, ele falou: gosto muito desses vídeos diários, só faria um pedido, poderia falar um pouco mais sobre FIAgro e FIInfra? Vocês conseguem falar a diferença deles aí só para explicar? Mas já agradeço pelo excelente conteúdo. Muito obrigado, Rodolfo. FIAgro nada mais é do que um fundo de investimento imobiliário que está voltado ali para a cadeia do agronegócio, e o FIInfra voltado para a cadeia de infraestrutura nacional. Então você vai ter ali investimentos em empresas que estão relacionadas ao desenvolvimento de rodovias, de tudo aquilo que mexe diretamente com a infraestrutura do nosso país, e o FIAgro voltado para a cadeia do agronegócio. Então sementes, propriedades rurais e demais aspectos do agronegócio que a gente possui. Na prática, né, a gente tem o Fundo Imobiliário de Papel que investe em CRI. O FIAgro investe em CRA e o FIInfra investe em debênture incentivada, né, para facilitar esse entendimento. O que tem dentro de cada fundo? São esses ativos. Grande Rodolfo. Maravilha. E quais são os seus comentários? Meu comentário é para Deise. Grande abraço, Deise. Você comentou que a gente enrola um pouco para começar as notícias. Dessa vez a gente foi um pouco mais rápido para te agradar. Mas a gente não poderia deixar de enrolar um pouco. A gente enrolou mais um pouco. É porque a gente precisa ter autonomia no programa. Exato. E eu quero, antes de tudo, mandar um abraço pro meu cliente Felipe, que tá todo dia nos comentários. Cara, de novo. Oh, quer meu cliente vai receber abraço aqui no programa. Não vai dar. Não. Quarto dia seguido, o cara já tá abraçando demais. Cara. Pois é. E além disso, um abraço aí pro Ciro Lucena, também, meu cliente. Né? Parabéns pelo programa incrível. Pessoal, notícias relevantes e de qualidade, um programa sério, perfeito para quem gosta de boa informação, sem mimimi televisivo. Continue com esse trabalho maravilhoso. PS, não dá colher de chá pro Matheus, não. Não precisa, né? Já dá até demais. Pois é, você tá com a vida muito boa, Matheus. Já tá copiando a vestimenta dos outros, já tá acordando só 8 horas da manhã. Então vamos lá, agora para as notícias não tão irrelevantes, né? A gente começa aqui com Petrobras e Yara Fertilizantes, né? Formando uma parceria aí, buscando uma descarbonização. Cara. Exatamente. Então na terça-feira ali a Petrobras assinou com a Yara Fertilizantes o Master
Agreements, que seria um contrato master, ali, mestre, para estruturar uma potencial parceria entre essas duas empresas. Então eles vão buscar os negócios ali no ramo de fertilizantes, produção de produtos industriais e possíveis produtos também para descarbonização da produção. E segundo a estatal, esse acordo ele vai ter caráter não vinculante, então eles vão ter um caráter tranquilo e na sequência e vai vir após um memorando de entendimentos que eles fizeram já no mês de fevereiro. E a próxima fase agora desse projeto é que a Petrobras e a Yara elas finalizarão em conjunto uma análise sobre os potenciais sinergias entre essas operações, com foco principalmente no aumento de eficiência no mercado local de fertilizantes, produtos industriais e nessa parte da descarbonização. Então é uma parceria interessante que a Petrobras começou a fazer aí também. Então, para finalizar o programa hoje mais cedo, porque hoje é quarta-feira, não que isso fizesse uma grande questão, mas é porque as notícias hoje realmente estavam mais escassas, a gente não quer enrolar o seu tempo aqui, a não ser o comentário da Deise que a gente realmente vai enrolar. Matheus, mas agora a gente tem um recado final. Ah não, tem uma coisa antes, tem mais um quadro do nosso programa que foi incluído aqui. É um quadro específico para quem não é aluno da UVP, que ainda não sabe tudo sobre investimentos, porque quem já é aluno da UVP já tem desde o básico ao avançado investimentos, né? E quem não é, a gente vai trazer pelo menos uma coisinha simples aqui, que para a maioria das pessoas já vai ser basal, mas que faça com que você saia do programa entendendo um pouquinho mais sobre mercado financeiro. Então hoje a pergunta vai para o Guilherme. Guilherme, explica aí por favor para a gente, de maneira bem basal mesmo, o que é o IPCA, por exemplo? IPCA nada mais é do que o índice de preço ao consumidor amplo. Então, ele vai medir a nossa inflação mensal. Então, mensalmente a gente vai ter um resultado sobre essa inflação, do mês anterior, obviamente, e o acumulado dos últimos 12 meses para você ter uma visualização de como é que está a nossa inflação. Então, esse é um indicador muito interessante, o índice que a gente observa para poder fazer algumas análises mais aprofundadas dos caminhos dos nossos investimentos. Então, dá uma olhadinha para esse índice. Então, no final das contas, quando você quer saber a taxa de inflação, você pode se basear pelo IPCA. Então, e o que é inflação também? O que Só para ficar bem claro. O que é inflação, Matheus? O que é inflação, Matheus? A inflação é a perda do poder de compra da nossa moeda, que resulta no aumento de preços, basicamente. Então, você vê as coisas ficando cada vez mais caras? Pois é, isso que é inflação. Exato. E depois é interessante você dar uma olhada sobre a inflação nas moedas que existem hoje. Então você vê a perda do poder de compra do real, a perda do poder de compra do dólar desde quando ele foi fundado. É interessantíssimo você dar uma análise sobre isso depois. Justo. Então, agora a gente vai para o recado final com ele, Matheus Malheiros. Bom, para você que faltou nas suas aulas de biologia do ensino médio, você sabe a diferença entre mitose e meiose? Na mitose, uma célula se divide em só duas. Na meiose, uma célula se divide em 4, com metade dos números de cromossomos para formar os gametas, né, que são os espermatozoides e os óvulos. Um bom assunto para você falar para Morena no seu primeiro encontro. Meu Deus, esse é o melhor método contraceptivo que eu já vi. Segue assim. Até mais, não. Nem precisa dar Eu vou taxação do cortar esse Viagra. recado final do Matheus, não vai dar não. Mitose e meiose, Matheus.